Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Martinho Machado Júnior e na aula de hoje nós vamos estudar a noção intuitiva de limites, mesmo que depois nós tenhamos a definição formal de limites. E é importante que você tenha uma noção prática do limite em termos histórico e em termos de aplicação na ciência. Então, vem comigo! Para estudarmos a noção intuitiva de limites, nós vamos trazer um exemplo histórico na matemática, que é o paradoxo de Zenão, que viveu em torno de 460 a.C. Neste paradoxo, nós temos a seguinte situação. Vejamos aqui. Temos uma tartaruga, e esta tartaruga ela pretende caminhar 10 metros. Só que o que acontece com esta tartaruga no paradoxo de Zenão? Esta tartaruga, ela caminhará a metade da distância que falta. Então vejam o seguinte aqui comigo. A tartaruga, na sua primeira metade do movimento, ela vai caminhar 5 metros. Bom, depois de caminhar 5 metros, a tartaruga ela vai caminhar a metade da distância que falta. Isto é, ela vai caminhar agora 2,5 metros e vai atingir a posição 7,5 metros, conforme o desenho. Se continuarmos nesta mesma lógica de Zenão, a próxima distância que ela vai percorrer é a metade da distância que falta para completar os 10 metros. Isto quer dizer 1,25 metros a mais que os 7,5 já caminhados anteriormente. Então, o que vai acontecer? Ela vai atingir uma nova posição intermediária de 8,75 metros. E qual é a conclusão deste paradoxo segundo Zenão? Como esta tartaruga sempre vai caminhar a metade da distância que falta para chegar aos 10 metros, isto significa dizer que ela levará um tempo infinito para atingir esta distância. Ou melhor dizendo, ela nunca atingirá esta distância de 10 metros pelo fato de sempre caminhar a metade da distância que falta. O paradoxo do Zenão, ele perdeu sua força justamente com o advento do estudo das séries de potências, onde nós podemos ter, para um tempo finito, infinitas posições intermediárias entre 0 e 10 metros. Então, é exatamente o paradoxo do Zenão, onde na sua afirmação original ele dizia que teríamos ao mesmo tempo infinitas posições e um tempo infinito. Mas com o estudo da física e do cálculo, sabemos que o tempo decorrente deste movimento é um tempo finito, mas há infinitos intervalos de espaço entre 0 e 10 metros. Desta forma, sim, a tartaruga chegará aos 10 metros. O próximo exemplo que nós vamos utilizar para estudarmos a noção intuitiva de limite refere-se ao modelo de crescimento do número de bactérias com o tempo, conforme o modelo que podemos observar a seguir. Vejam aqui comigo. Aqui nós temos representada a colônia de bactérias, e aqui o diagrama que representa o número de bactérias com o tempo. Observem que esta curva ela tem um comportamento exponencial de crescimento. Com isso, nós temos um modelo matemático que vai representar o número de bactérias variando com o tempo, que eu vou mostrar logo a seguir. A função matemática que representa o número de bactérias em função do tempo é através de uma função exponencial.
representada por esta função. Nesta função, N corresponde ao número de bactérias. 20.000 corresponde ao número de bactérias para um tempo igual a 0. O E corresponde ao número neperiano. E T corresponde ao tempo em minutos. A importância da função é que para qualquer instante de tempo é possível determinar o valor correspondente ao número de bactérias. Então agora nós vamos calcular o número de bactérias para o instante de tempo igual a 250 minutos, conforme a seguir. Muito bem, nós temos o tempo igual a 250 minutos. E eu vou substituir este valor de tempo no lugar do tempo aqui na função, onde nós vamos obter o número de bactérias. Então, vai ficar da seguinte forma. N igual a 20.000, que multiplica E elevado a 0,02, que multiplica 250. Multiplicando 250 por 0,02 é exatamente 5. Desta forma, o N será igual a 20.000, que multiplica E elevado à quinta potência. Fazendo este cálculo com o auxílio da calculadora científica, você vai obter o seguinte resultado: 2.968.263 bactérias. O que nós vamos fazer agora é representar o par ordenado 250 minutos e 2.968.000 bactérias no plano cartesiano. 250, aqui 2.968.263. Uma vez representado aqui no plano cartesiano o instante de tempo 250 minutos e esta quantidade de bactérias, nós não estamos interessados no estudo de limite, o valor exato do número de bactérias para este instante de tempo, mas sim qual é o comportamento da função ou qual é o comportamento do número de bactérias quando estamos a valores inferiores a 250 minutos e superiores a 250 minutos em torno deste ponto. E para isso, nós vamos fazer uma tabela representando valores inferiores e próximos a 250 minutos. Então, vamos lá. A partir desta equação, nós construímos duas tabelas aqui. Aqui nós temos representados tempos menores que 250 minutos, porém em sua proximidade. Isso quer dizer T tendendo a 250 minutos pela esquerda. Na outra tabela, nós temos aqui representados valores de tempo superiores a 250 minutos, porém próximos dele. Isso quer dizer 250 minutos tendendo pela direita. Através desta equação, para cada valor de tempo contido aqui na tabela, nós substituímos aqui no valor do tempo para obter o número de bactérias. Por exemplo, para um tempo igual a 0 minutos, nós substituímos aqui no lugar do tempo. N igual a 20.000, que multiplica E elevado a 0,02 vezes 0. Como 0 vezes 0,02 é igual a 0, significa que teremos N igual a 20.000, que multiplica E elevado a 0. Como E elevado a 0 é exatamente igual a 1,
o resultado é 20.000 bactérias. Agora, substituindo os demais valores, o que a gente começa a observar? Que quando nós temos o valor do tempo aumentando, nós temos o número de bactérias aumentando. Agora observem esse detalhe. Quando nós estamos aumentando os valores de tempo próximos de 250, observe que o resultado da função está tendendo para 2.968.263 bactérias. Observem que à medida que nós estamos aumentando o tempo, o número de bactérias aumenta. Agora nós vamos dar uma atenção especial para estes valores que estão próximos de 250 minutos. O que a gente observa? A gente observa que à medida que eu estou me aproximando mais de 250 minutos, o número de bactérias está se aproximando mais pelo valor de 2.968.263 bactérias, porém pela esquerda. E como podemos representar este resultado? Quando o T tende a 250 minutos pela esquerda, nós observamos que o número de bactérias tende a 2.968.263 bactérias pela esquerda. Agora nós vamos observar a outra tabela, com o tempo tendendo a 250 minutos pela direita. Isso quer dizer, nós partimos de valores superiores a 250 minutos e vamos nos aproximando de 250 minutos para valores superiores. O que observamos aqui? Que à medida que o tempo está se aproximando de 250 minutos, o resultado do número de bactérias está se aproximando de 2.968.263 bactérias, porém para valores superiores. Isto quer dizer que o número de bactérias tende a 2.968.263 bactérias pela direita. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre a noção intuitiva de limites. Na próxima aula, nós vamos resolver exercícios de limites utilizando as suas propriedades. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal.